Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás das grandes janelas salientes da mansão Whitmore, projetando sombras longas e dramáticas no piso de parquete polido. Neste luxuoso palácio, Ricardo Whitmore, um bilionário conhecido por sua arrogância e seu gosto por humilhar os outros, lançava seu olhar crítico sobre cada objeto da sala. As paredes estavam cobertas de pinturas antigas, os móveis brilhavam com um verniz perfeito e no centro, havia um tabuleiro de xadrez antigo em madeira nobre, objeto de orgulho e demonstração de seu gosto refinado. Durante esse tempo, Sarah Johnson, uma faxineira discreta e meticulosa, movia-se silenciosamente pela sala de estar, limpando as superfícies com seu pano com uma precisão quase militar. Ninguém realmente notou Sarah. Ela trabalhava lá havia anos, sempre eficiente, sempre invisível, mas observava tudo, anotando cada detalhe e cada movimento em sua mente. Naquela noite, Richard estava entretendo um grupo seleto de convidados para uma demonstração de seu talento estratégico no xadrez. Ele se inclinou em direção ao tabuleiro e disse, em tom de brincadeira: "Preciso de um oponente. Alguém corajoso o suficiente para tentar me vencer." Sarah, que tinha acabado de recolocar uma peça no tabuleiro para limpá-lo, olhou para cima calmamente e disse: "Se você quiser, eu posso tocar." Uma risada zombeteira irrompeu pela sala. Os convidados se viraram para ela, incrédulos. Richard, entretido e já condescendente, respondeu: "Você? Uma faxineira? Tem certeza de que quer perder em 5 minutos na frente de todo mundo?" Sarah sorriu, simples e confiante. "Eu não jogo pela fama. Eu jogo por diversão, e para mostrar que às vezes a percepção engana." Fez-se silêncio. Os convidados, intrigados, sentaram-se ao redor da bandeja. O que parecia uma simples brincadeira entre um bilionário e um funcionário estava prestes a se tornar uma batalha inesperada de orgulho, estratégia e inteligência. Um confronto onde a arrogância encontraria uma maestria insuspeitada. O aroma da madeira antiga do tabuleiro de xadrez misturava-se ao ar tenso. O destino havia colocado Richard Whitmore e Sarah Johnson em um jogo onde cada um descobriria que o verdadeiro poder não se mede pela riqueza, mas pela inteligência. O grande salão da mansão Whitmore havia se transformado em uma arena silenciosa. Os convidados, inicialmente entretidos com a presença de Sarah Johnson diante de Richard Whitmore, aproximaram-se, curiosos sobre aquele confronto improvável. Os lustres de cristal refletiam a luz nos rostos tensos, criando uma atmosfera quase teatral. Richard, sentado em sua imponente cadeira de couro, inclinou-se sobre o tabuleiro de xadrez e passou os dedos pelas peças com um sorriso arrogante. "Tudo bem, Sarah, mostre-me o que você sabe fazer, mas não se surpreenda se perder antes mesmo de entender o jogo." Sarah, de pé, com as costas retas e o olhar fixo no tabuleiro de xadrez, respondeu calmamente: "Estou pronta. E você verá que subestimar alguém pode custar caro." O primeiro movimento foi dela. Sarah moveu seu peão com uma precisão silenciosa, calculada, quase mecânica. Os convidados trocaram olhares atônitos. Ela não parecia estar apenas brincando. Ela estava antecipando. Richard, a princípio divertido, franziu a testa, surpreso com aquela abertura cautelosa, mas estratégica. À medida que os minutos passavam, cada movimento de Sarah fazia Richard pensar mais. Sua arrogância começou a vacilar. Cada ataque que ele lançava era rebatido com sutileza, cada armadilha que ele tentava armar saía pela culatra. Os murmúrios dos convidados tornaram-se mais audíveis. "Ela não parece uma iniciante. Inacreditável, ela antecipa cada movimento." Richard, vermelho de frustração, levantou-se e andou de um lado para o outro da mesa com as mãos atrás das costas. Seu tom sarcástico persistiu, mas com um toque de preocupação. "Talvez você devesse parar por aí, Sarah. Eu não quero que você se sinta humilhada." Sarah, sem olhar para cima, simplesmente respondeu: "Eu jogo até o fim. E às vezes a paciência é mais formidável do que a arrogância." O jogo continuou tenso, com cada jogada aumentando a pressão. Os convidados ficaram cativados por essa inversão inesperada de papéis. A governanta calma e metódica tornou-se o centro das atenções, enquanto o bilionário arrogante descobriu a humildade que só a verdadeira inteligência poderia impor. O desafio mal havia começado, mas uma verdade perturbadora estava começando a surgir para Richard. Subestimar Sarah Johnson poderia ser o maior erro de sua vida. O silêncio na sala de estar se intensificava a cada movimento das peças no tabuleiro. Os convidados prendiam a respiração, fascinados pela concentração quase sobrenatural de Sarah Johnson.
Cada movimento parecia planejado com horas de antecedência, e Richard Whitmore, geralmente o mestre indiscutível de todos os seus esforços, sentiu pela primeira vez uma sensação de desconforto se apoderando dele. Sarah moveu um cavalo com precisão metódica. Richard, pensando ter previsto sua estratégia, tentou uma armadilha sutil, na esperança de surpreendê-la. Mas Sarah, sem o menor sinal de pânico, desviou da manobra com uma fluidez desconcertante. Seu sorriso foi leve, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer Richard estremecer. Você é mais talentosa do que eu pensava, disse ele, com a voz revelando um toque de nervosismo. Mas não se anime muito. Sarah respondeu calmamente, com os olhos fixos na bandeja. Não estou comemorando. Estou apenas jogando o jogo e observando cuidadosamente cada detalhe. Richard, pego de surpresa, começou a perder a confiança habitual. Os convidados se inclinaram para a frente para ver melhor o jogo, alguns sussurrando. Ela realmente tem uma estratégia. Nunca pensei que uma faxineira pudesse enfrentar alguém como ele. À medida que o jogo avançava, cada movimento de Sarah parecia calculado não apenas para se defender, mas para assumir o controle. Richard, acostumado a dominar todas as situações com seu poder e dinheiro, descobria com amargura que sua riqueza e arrogância não eram páreo para uma inteligência calma e metódica. Ele tentou retomar a iniciativa, lançando ataques ousados, mas Sarah sempre os antecipava, e suas peças formavam uma teia sutil que gradualmente cercava o rei de Ricardo. O bilionário sentiu uma nova ansiedade tomar conta dele. Pela primeira vez, não tinha mais certeza de sua superioridade. A tensão aumentou ainda mais quando Sarah fez um movimento inesperado, um único peão avançado que mudou toda a dinâmica do jogo. Os convidados irromperam em murmúrios de admiração. Richard inclinou-se para a frente, franzindo a testa, percebendo que toda a arrogância agora poderia ser usada contra ele. O jogo tinha começado para valer, e Richard Whitmore estava começando a entender que subestimar Sarah Johnson não seria apenas humilhante, poderia ser catastrófico. Os minutos passavam, e cada movimento de Sarah Johnson fazia a arrogância de Richard Whitmore vacilar um pouco mais. O que começara como uma brincadeira despreocupada, uma demonstração de superioridade, estava se transformando em uma revelação perturbadora. A governanta não era apenas competente, ela era amante do xadrez. Richard, acostumado a impor sua vontade em todas as esferas da vida, sentiu pela primeira vez um medo insidioso. Cada ataque que tentava era neutralizado, cada armadilha que ele julgava sutil era antecipada. Os convidados antes entretidos, agora estavam cativados pela tensão dramática que enchia a sala de estar. Sarah movia suas peças com precisão matemática. Seus olhos calmos, mas penetrantes, pareciam ler os pensamentos de Richard. Ela não falava muito, mas cada movimento transmitia uma confiança silenciosa e total domínio da situação. Richard, por outro lado, começou a gesticular, franzir a testa e murmurar palavrões baixinho. Como? Ele começou sem conseguir terminar a frase. Como você pode? Sarah olhou ligeiramente para cima, com um sorriso sutil nos lábios. Estou só brincando, Richard. Mas sei observar. E a observação às vezes é suficiente para enganar o ego mais poderoso. Naquele momento, Richard Whitmore percebeu uma verdade dolorosa. Ele nunca havia enfrentado ninguém que pudesse ler suas estratégias e superá-las com calma. Seus convidados, fascinados, murmuraram entre si. Ela é incrível. Eu não achava que alguém pudesse vencê-lo, muito menos ela. A surpresa foi completa quando o movimento inesperado de Sarah capturou um peão-chave, colocando Richard na defensiva pela primeira vez. Suas bochechas coraram não apenas de raiva, mas de humilhação crescente. Sua confiança, há tanto tempo inabalável, estava se erodindo a cada momento. Sarah, em silêncio, observava o tabuleiro como uma estrategista experiente. Ela não apenas antecipou os movimentos dele, ela virou o jogo a seu favor, invertendo os papéis. O poderoso bilionário, que pensava controlar tudo, viu-se preso pelo espírito de uma mulher que ele havia subestimado. A surpresa se instalou como um peso na sala de estar. Richard Whitmore percebeu que não era mais o dono. E pela primeira vez, entendeu que sua arrogância tinha um preço que ele começava a pagar a cada movimento de Sarah. Richard Whitmore recostou-se na cadeira, com o rosto corado e a respiração ofegante. Cada movimento de Sarah Johnson o forçava a questionar sua superioridade. Sua arrogância, até então sua maior arma, parecia estar cedendo sob a influência de uma inteligência silenciosa e metódica que ele nunca havia encontrado. Sarah, no entanto, permaneceu calma, quase impassível. Seus dedos moviam as peças com precisão medida, cada gesto calculado para explorar a menor fraqueza do oponente.
Ela não estava tentando humilhar Richard, ela estava simplesmente jogar com habilidade e paciência, deixando seu talento falar por ela. Você está começando a suar, Richard, disse ela suavemente, quase como um comentário casual. Talvez você esteja levando este jogo um pouco a sério demais. Richard cerrou os punhos. O sarcasmo de Sarah, leve e preciso, o estava irritando. Ele queria retaliar verbalmente, mas as palavras não vinham. Suas estratégias habituais, baseadas em dominação e intimidação, estavam falhando uma a uma. Ele então tentou um movimento ousado, na esperança de surpreender Sarah e retomar o controle. Mas ela o antecipou perfeitamente. Seu rei estava seguro, e suas peças gradualmente cercaram as dele. Os convidados, silenciosos, mas cativados, começaram a sentir a reviravolta dramática do jogo. Richard murmurou para si mesmo, uma mistura de frustração e medo. Impossível, como pode uma faxineira? Sarah lançou um olhar penetrante. Não é uma questão de profissão, Richard. É uma questão de atenção, paciência e estratégia. Você subestimou essas qualidades, e é isso que está te colocando em apuros. Naquele momento, o orgulho de Richard vacilou completamente. Ele percebeu que não estava apenas perdendo um jogo, ele estava humilhado publicamente, não por um colega de sua posição, mas por alguém que ele sempre ignorou. O orgulho que o definia estava se desintegrando, substituído por tensão e preocupação. Minutos se passaram, cada movimento de Sarah fortalecia sua posição e enfraquecia a de Richard. Os murmúrios dos convidados se transformaram em exclamações silenciosas de respeito. Ela é brilhante. Ele está perdendo para ela. Richard Whitmore finalmente entendeu que aquilo não era apenas um jogo de xadrez, era uma lição de humildade. E pela primeira vez começou a sentir que sua arrogância poderia levá-lo à derrota total, não apenas nessa parte, mas na sua maneira de perceber os outros ao seu redor. Richard Whitmore agora estava sentado, imóvel, com as mãos apertadas nos braços da cadeira. Cada movimento de Sarah Johnson o deixava mais desconfortável. Seus movimentos, normalmente confiantes e rápidos, agora eram hesitantes, revelando um nervosismo recém-descoberto. Sarah, por outro lado, permaneceu perfeitamente calma, com os olhos fixos no tabuleiro de xadrez com uma intensidade silenciosa. Não precisava levantar a voz nem se gabar de suas habilidades. Maestria silenciosa foi o suficiente para abalar a arrogância de Richard. Richard, disse ela finalmente, quebrando o silêncio pesado. Há algo que você precisa entender. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, ter casas e negócios, mas nada disso garante controle, sabedoria ou respeito. Richard franziu a testa, frustrado com o comentário direto. E você acha que vai me dar uma lição de humildade com uma simples partida de xadrez? Sarah não respondeu imediatamente. Fez um movimento preciso, capturando uma peça-chave e colocando Richard em plena defesa. Não é o jogo que importa, Richard. É o que você faz com sua arrogância. Paciência, observação, estratégia. Essas são qualidades que muitos subestimam. Você as negligenciou, e é por isso que está em apuros. Um silêncio pesado se instalou. Richard sentiu o peso da verdade em suas palavras. Pela primeira vez, ele entendeu que seu poder não era suficiente para impor respeito. Cada movimento de Sarah era uma demonstração de paciência e habilidade. E cada movimento de seu rei em perigo reforçava a evidência. Ele havia sido subjugado. Os convidados observavam em silêncio, impressionados. A criada, antes invisível e ignorada, agora dominava a cena. Richard, humilhado, mas atento, começou a ouvir, a entender que aquele jogo não era apenas um confronto de peças em um tabuleiro de xadrez, mas um verdadeiro ensinamento sobre a vida e a humildade. Sarah fez um último movimento antes de olhar para ele. Dinheiro, riqueza, poder. Tudo isso pode abrir portas para você, mas não o torna inteligente, estratégico ou respeitado. Lembre-se disso, Richard. O bilionário sentiu uma mistura de vergonha e lucidez tomar conta dele. A lição era clara e dolorosa. Sarah Johnson, uma simples faxineira com mãos habilidosas e uma mente ágil, acabará de transformar aquele jogo em um momento, humildade e verdade inesquecíveis. A sala de estar mergulhou num silêncio quase religioso. Os convidados, que inicialmente se aproximavam por curiosidade ou diversão, estavam agora paralisados, cativados pela cena à sua frente. Todos acompanhavam os movimentos precisos de Sarah Johnson, notando a inteligência e a maestria com que ela controlava o jogo. Richard Whitmore estava sentado em sua cadeira, com o rosto contraído e as mãos cerradas. Sua arrogância habitual havia desmoronado sob o peso da verdade. Ele não era mais o mestre aqui. Todas as tentativas de retomar a iniciativa terminavam em fracasso.
E cada contra-ataque de Sarah o lembrava de que ele havia subestimado seu oponente. Um sussurro percorreu a sala. Inacreditável, ela antecipa tudo. Ela é realmente brilhante. Os colegas de Richard, que até então riam do absurdo da situação, trocaram olhares preocupados. Alguns finalmente entenderam que o bilionário, tão acostumado a dominar seus negócios e sua vida, estava se encontrando desarmado por uma inteligência silenciosa e discreta. Sarah, por sua vez, permanecia impassível, concentrada no tabuleiro de xadrez. Seus movimentos eram precisos, metódicos, cada gesto fortalecendo sua posição e enfraquecendo a de Richard. Ela não estava tentando humilhar abertamente o bilionário, estava simplesmente deixando seu talento falar por si. Richard tentou um sorriso forçado, mas sentiu a humilhação aumentar. Os convidados se inclinaram, fascinados, observando cada peça se mover como se estivessem assistindo a um duelo estratégico. Pela primeira vez, Richard entendeu que o respeito não era conquistado por riqueza ou poder, mas pela competência e inteligência. Sarah fez um leve movimento, sutil, mas decisivo, que forçou Ricardo a reposicionar seu rei em plena defesa. Ele sentiu seu ego vacilar ainda mais, à medida que os murmúrios de admiração dos convidados aumentavam. Até um gênio como ele pode ser derrotado. Quem imaginaria que seria ela? Naquele momento não havia mais dúvidas. Sarah Johnson controlou o jogo. Os convidados perceberam o poder de sua mente. E Richard estava começando a perceber que sua derrota iminente não era apenas uma possibilidade, mas uma realidade inevitável. O olhar de Sarah, calmo e penetrante, encontrou o de Richard. Apenas uma frase pareceu ser lida em seus olhos. A arrogância nunca é suficiente para superar a maestria e a inteligência. Richard Whitmore sentiu o pânico crescer dentro de si. Suas mãos tremiam levemente enquanto movia as peças, procurando desesperadamente por uma rota de fuga. Mas cada movimento que tentava parecia ser antecipado, contra-atacado e transformado em vantagem para Sarah Johnson. Era claro, ele estava à beira de um colapso. Derrota total. Sarah, calma e concentrada, moveu seu bispo com precisão cirúrgica. O rei de Ricardo estava agora quase completamente cercado. O silêncio na sala era opressivo, interrompido apenas pelo ruído abafado das peças no tabuleiro. Os convidados imóveis prenderam a respiração, cientes de que estavam testemunhando um momento histórico, a queda da arrogância diante da inteligência e da paciência. É impossível, murmurou Richard com o rosto contorcido de descrença. Como? Sarah olhou para cima, com um leve sorriso nos lábios, mas ainda com aquela calma impressionante que perturbava o bilionário. Não é impossível. Você simplesmente se esqueceu de uma regra essencial, Richard. Subestimar alguém é um convite ao fracasso. Cada movimento de Sarah aproximava seu rei do trono do checkmate. Ricardo tentou novamente forçar uma ofensiva ousada, mas percebeu tarde demais que Sarah já havia previsto essa reação. Só havia um resultado possível: aceitar que sua derrota era inevitável. Os murmúrios dos convidados se transformaram em sussurros de admiração. Ela vai bater nele. Nunca pensei que uma faxineira pudesse enfrentar um homem como ele. Richard sentiu a vergonha tomar conta dele. Sua arrogância, que lhe permitirá conquistar empresas e dominar seus pares, agora estava totalmente desamparado diante de uma habilidade silenciosa, mas formidável. Sarah olhou para o tabuleiro calmamente. Ela não precisava de palavras para afirmar sua maestria. Seu olhar calmo e penetrante dizia tudo. O jogo estava quase no fim e Richard não tinha mais defesa. O bilionário Whitmore finalmente aprendeu a lição. Riqueza e poder nunca são suficientes onde reinam a inteligência, a estratégia e a paciência. O fracasso iminente não era apenas o de um jogo de xadrez, mas o de seu ego e arrogância diante de uma força silenciosa que ele havia ignorado por muito tempo. Um último movimento, simples, mas decisivo, e o rei de Richard Whitmore estava em xeque-mate. O silêncio na sala de estar tornou-se quase palpável. Os convidados, paralisados, trocaram olhares atônitos. Mesmo aqueles que conheciam a reputação de arrogância de Richard não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ver. Uma faxineira tinha acabado de espancar um bilionário em sua própria mansão. Richard ficou ali, com os olhos arregalados, incapaz de reagir. Sua boca se abriu para falar, mas nenhuma palavra saiu. Sentiu a vergonha invadi-lo, pesada e ardente. Tudo o que ele havia construído, tudo o que acreditava representar, pareceu ruir em um instante diante da inteligência calma e metódica de Sarah Johnson. Sarah se levantou lentamente, recolocou cuidadosamente as peças no tabuleiro e olhou para Richard com um pequeno sorriso. Richard, disse ela suavemente, você tem muito a aprender.
A arrogância nunca foi um trunfo em uma verdadeira batalha de inteligência. Os convidados finalmente aplaudiram, impressionados com a maestria e a paciência de Sarah. Todos perceberam que aquela vitória não estava apenas no tabuleiro, mas também no poder do ego e da arrogância. Richard, ainda paralisado, olhou para o tabuleiro, sentindo pela primeira vez o verdadeiro significado da humildade. Ele entendeu que sua riqueza e poder não eram páreo para a inteligência e paciência de uma pessoa que ele havia ignorado por anos. Sarah, calma e digna, virou ligeiramente a cabeça em direção aos convidados e disse: "O verdadeiro poder não se mede por dinheiro ou título. Ele se mede por autocontrole, estratégia e paciência." Richard sentiu seu mundo se inclinar. Pela primeira vez, ele não estava no controle. E naquele silêncio sincero, ele sabia que aquele jogo permaneceria gravado em sua memória. Como o momento em que a arrogância foi superada pelo respeito e pela competência. O choque da derrota era palpável. Richard Whitmore permaneceu sentado com as mãos cerradas, incapaz de desviar o olhar de Sarah Johnson. Ao seu redor, os convidados murmuravam, alguns mal escondendo sua admiração pela governanta, outros escapando a sorrisos cúmplices. Richard nunca havia conhecido uma humilhação tão profunda, muito menos diante de um público que, no entanto, o admirava. "É incrível", gaguejou um convidado, incapaz de esconder seu espanto. "Ele acabou de perder para ela." Outro murmurou, sua voz revelando diversão. Richard levantou-se lentamente com o rosto corado, tentando recuperar alguma aparência de dignidade. Mas Sarah, calma e segura, não lhe ofereceu escapatória. Ela o encarou com uma calma inquietante, como se a vitória fosse algo que ele simplesmente se recusasse a aceitar. "Richard", disse ela suave, mas firmemente, "você passou a vida inteira achando que dinheiro e poder o tornavam superior. Não é o que fazem. A verdadeira força reside no respeito, na paciência e na inteligência." As palavras atingiram o bilionário como um tapa silencioso. Seus colegas que haviam testemunhado a cena, entenderam que a mudança estava acontecendo. O homem que dominava tudo com sua riqueza agora estava, sermão público dado por aquele que ele sempre ignorou. Richard tentou um sorriso forçado e amargo, mas sabia que era inútil. A humilhação era total. Sarah, sem arrogância, sem raiva, simplesmente demonstrara o que Richard jamais quisera reconhecer. A competência e a maestria de uma pessoa não dependem de seu status social. Os convidados aplaudiram timidamente, alguns timidamente, outros com genuína admiração por Sarah. O bilionário, no entanto, sentiu o peso esmagador da verdade. Ele havia sido derrotado por aquele que ele acreditava ser insignificante, e a lição o marcaria profundamente. Naquele preciso momento, Richard Whitmore compreendeu que a vitória de Sarah não era apenas uma derrota no tabuleiro de xadrez, mas um choque para seu ego. Uma humilhação que ele nunca esqueceria. As semanas que se seguiram à infame partida de xadrez foram um ponto de virada para Richard Whitmore. A derrota para Sarah Johnson continuou a assombrar seus pensamentos, e cada lembrança daquela humilhação silenciosa reforçava nele a necessidade de mude a maneira como você vê os outros. Ele começou a observar o ambiente com mais atenção, ouvindo os colegas e funcionários que antes ignorava. Pela primeira vez, percebeu que respeito não se comprava nem se exigia. Precisava ser conquistado e muitas vezes, vinha daqueles que você pensava serem invisíveis. Sarah, por sua vez, continuou seu trabalho com o mesmo rigor e descrição. Mas agora ela estava olhando de forma diferente. Os convidados e colegas de Richard a respeitavam profundamente, não apenas por sua vitória, mas também por seu autocontrole, paciência e dignidade. Ela havia demonstrado que inteligência e talento nunca estão ligados ao status social. Certa noite, Richard se aproximou dela na sala de estar, onde o tabuleiro de xadrez ainda estava no centro. "Sarah, quero te agradecer", disse ele, com uma sinceridade incomum na voz. "O que você me mostrou foi mais do que apenas uma partida de xadrez. Você me ensinou uma lição que jamais esquecerei." Sarah sorriu simplesmente sem vaidade. "Eu não fiz nada além de brincar seriamente e observar. Você aprendeu sozinho, Richard. Humildade, atenção e respeito são lições que cada um descobre à sua maneira." A partir daquele momento, Richard Whitmore tornou-se um homem diferente. Sua arrogância deu lugar à reflexão, sua necessidade de dominar deu lugar à escuta e ao respeito. Os funcionários, antes temerosos de suas explosões e ego inflado, começaram a ver um líder capaz de apreciar e valorizar todos por suas qualidades, independentemente de sua posição. Quanto a Sarah, ela continuou a trabalhar nas sombras, mas com um reconhecimento silencioso e duradouro. Sua vitória no tabuleiro de xadrez havia mudado mais do que uma partida.
Ela transformou o homem que acreditava controlar tudo, e deixou uma lição universal sobre o valor do respeito, da competência e da paciência. O tabuleiro de xadrez colocado no centro da sala de estar, tornou-se um símbolo. O de um confronto inesperado que permitiu que a arrogância se curvasse diante a maestria silenciosa e força intelectual. E nesta mansão outrora dominada pelo orgulho, um novo equilíbrio foi estabelecido, provando que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na sabedoria e na humildade.